Canal aberto. Apoio Banrisul, o grande banco do Sul. Olá, boa tarde. Boa tarde. Novembro Azul é o mês da prevenção contra o câncer de próstata, o segundo tipo mais comum de tumor e a segunda causa de morte de homens no país. Atrás apenas do câncer de pele, no primeiro caso, e dos problemas cardiovasculares de forma geral, a doença ocorre principalmente em homens com mais de 60 anos. Especialistas alertam que os cuidados para evitar uma enfermidade grave devem começar em unidades básicas de saúde. Nos atendimentos nos postos de saúde, os homens costumam ser a minoria. E na unidade do bairro Mário Quintana, na zona norte de Porto Alegre, não é diferente. É que o público masculino quase não busca a prevenção e geralmente já chega no serviço de saúde com a doença mais avançada. Tem até uma questão meio psicológica que explica isso, né? Porque o homem, ele nunca quer se mostrar fraco, como tem nossa culturalmente, né? Então, quando ele busca um serviço, é como se fosse um sinal de fraqueza. Então, meio que explica isso, porque eles não vêm tanto nos serviços, né? Doenças cardiovasculares, câncer de próstata, obesidade, tabagismo, uso de álcool e drogas estão entre os principais fatores de risco para a saúde masculina. A estratégia no posto é mobilizar os homens através dos agentes comunitários de saúde e das esposas. Com o Firmino foi assim. Ele faz parte do grupo de tabagismo e agora se prepara para fazer os testes preventivos do câncer de próstata. A esposa pede para tomar as providências necessárias para a saúde, né? Consulta, né? Odontológica ou médica, que ela é muito importante isso aí para nós, né? Fazer um acompanhamento, porque eu estou na idade dos 40 anos, né? Então a gente tem que se prevenir. No Rio Grande do Sul, 2% dos homens devem apresentar câncer de próstata este ano, mas 70% não deve chegar ao diagnóstico. A presidente do Instituto Nacional da Próstata alerta para o preconceito com os exames, principalmente o de toque. Temos preconceito em relação ao nosso corpo, isso é natural. Se nós fomos criados, educados de determinada maneira, né, em que as nossas zonas erógenas, os nossos órgãos genitais não devem ser tocados ou não devem ser mexidos, eles só têm uma determinada finalidade, a pessoa não se conhece às vezes até. Às vezes nem conhece o corpo perfeitamente. E é importante saber que não vai acontecer dano nenhum. No domingo, às 10 horas da manhã, o Instituto convida para a Caminhada dos Vitoriosos, que sai do Parque da Redenção. Dentro da programação do primeiro Simpósio Internacional de Saúde da População Negra, foi lançada nesta quarta-feira no Salão de Atos da URGS a campanha nacional Mais Direitos, Menos Zika. Com a participação da ONU, a campanha oferece uma grande variedade de materiais informativos como folhetos, cartazes e vídeos com mensagens direcionadas a vários perfis de público. A epidemia de Zika vem atingindo um grande número de mulheres afrodescendentes que vivem em territórios com maior vulnerabilidade socioambiental. O Simpósio Internacional de Saúde da População Negra, que ocorre até esta quinta-feira em Porto Alegre, tem o objetivo de fortalecer a implementação da Política Nacional de Saúde da População Negra. Em Porto Alegre, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam amenas nesta quinta-feira, mínima de 13 e máxima de 22 graus. No Vale dos Sinos, chuva fraca e garoa em parte do dia. Em Novo Hamburgo, máxima de 26 graus. No litoral norte, tempo nublado com chuva e vento forte à tarde. Em Tramandaí, máxima de 24 graus. A FEComércio e o Grupo de Proteção à Marca anunciaram esta manhã o lançamento de um aplicativo para auxiliar no combate à venda de produtos ilegais no Rio Grande do Sul. A ação das entidades é uma tentativa de controlar o comércio ilegal que vem crescendo nos últimos anos com a crise econômica.
Horas depois de uma blitz da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio nas esquinas da Salgado Filho com a Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre, alguns vendedores ambulantes ilegais arriscaram expor novamente seus produtos. São cigarros, óculos, guarda-chuvas, DVDs e até frutas. E muitos desses itens têm procedência duvidosa. Para combater o contrabando e a pirataria, que já gerou prejuízos de quase 115 bilhões de reais em todo o país, segundo o Fórum Nacional contra a Pirataria, a FEComércio lançou um aplicativo de celular que vai mapear os pontos de vendas ilegais na cidade. Para baixar a ferramenta, basta acessar o site combateaocomércioilegal.com.br. Através dela, qualquer pessoa pode fotografar e enviar a prática da irregularidade. O Grupo de Proteção à Marca, o BPG, que vai receber essa denúncia, processar a informação, investigar se for necessário e definir as ações que serão tomadas. Seja uma denúncia para a autoridade pública, para a polícia, seja uma notificação direta ao comerciante. O crescente número de comerciantes ilegais nos grandes centros urbanos é consequência da crise econômica que reduziu as vagas de emprego. De acordo com o IBGE, o trabalho por conta própria com rendimentos inferior a R$ 1.300 por mês já representa 19,5% de todas as ocupações nas principais cidades do Brasil. Queremos só nosso cantinho para nós trabalhar humilde. Não dá um politicar ninguém, só isso. Não somos bandidos nem ladrão. A guarda municipal, brigada, eles botam arma na nossa cara e não respeitam a gente. Mas a FEComércio faz um alerta para os perigos que estão por trás dessas mercadorias. Aquela pessoa que está ali à frente, ela é a ponta de grandes organizações, é a ponta de um iceberg que tem grandes investidores e grandes organizações criminosas que trazem containers, trazem toda essa produção e comercialização do produto ilegal. Até novembro deste ano, a SMIC já realizou quase 1.000 autos de apreensão e recolheu cerca de 100 mil itens vendidos ilegalmente em Porto Alegre. Na manhã desta quinta-feira, policiais de Pelotas, no sul do estado, realizaram a Operação Cerrito. A ação atua na desarticulação do tráfico de drogas na região. 11 pessoas foram presas e os policiais apreenderam cerca de 2 quilos de cocaína, entre outros objetos. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão preventiva. Os presos serão conduzidos ao Presídio Regional de Pelotas. Mais de 50 bairros de Cachoeirinha e Gravataí, na região metropolitana da capital, estão enfrentando problemas com a falta de água. Segundo a Corsã, a causa foi o rompimento de uma adutora. O abastecimento se normaliza ao longo do dia, mas sempre ocorrem transtornos. Quando viu o caminhão-pipa passando pela rua, Elton não pensou duas vezes. Pegou alguns baldes para garantir um alívio na falta de água. Aqui em casa tem uma senhora com 85 anos, que é a minha sogra, que tem Alzheimer. Meu sogro, com 86 anos, está fazendo tratamento de câncer, está com câncer na boca, tem que ter higiene plena. Eu sou cadeirante, e tenho a minha esposa e não tem água para fazer as coisas. A gente está se virando com os vizinhos que tem poço artesiano. A casa de Elton fica no bairro Morada do Vale 1, em Gravataí, que estava há 2 dias sem água. Na cozinha, a louça suja acumulou. O desabastecimento em Cachoeirinha e parte de Gravataí ocorreu devido a 2 rompimentos de uma adutora que leva água para essas regiões em menos de 2 semanas. Segundo a Corsã, são problemas pontuais como esse que têm prejudicado o fornecimento no último mês. Iniciando por um problema na qualidade da água que ocorreu em função de uma devolução de água suja e barrenta para o rio por parte das lavouras ali da região, seguido depois por obras que a Corsã está fazendo para melhorar o abastecimento daquela região. Tivemos que fazer uma parada programada e recentemente essa adutora rompeu em 2 momentos, fruto de problemas pontuais da mesma localidade. De acordo com a Corsã, novos motores e bombas foram adquiridos para a estação de bombeamento de água tratada de Cachoeirinha, com o objetivo de ampliar em 180 litros por segundo a capacidade de abastecimento na região. Luz mais barata.
A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou uma redução média de 16,28% nas tarifas da CE. A redução faz parte das revisões periódicas da ANEEL e entra em vigor a partir do dia 22 deste mês. Com a medida, a conta dos consumidores residenciais deve diminuir 17,8%. Já para a indústria, a redução deve ser de 13,1%. A companhia atende a mais de 1.600.000 unidades no Rio Grande do Sul. Na Serra Gaúcha, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. Em Caxias do Sul, mínima de 13 e máxima de 24 graus. Em Passo Fundo, sol entre nuvens, máxima de 26 graus. Na região noroeste, chuva rápida à tarde. Em Ijuí, as temperaturas variam de 13 a 24 graus. Veja daqui a pouco, o governo do estado recebe visita de delegação europeia para negociar parceria. E em instantes, os reflexos da eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos na economia gaúcha. Na fronteira oeste, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Em Uruguaiana, faz mínima de 14 e máxima de 23 graus. Em São Borja, chuva passageira à tarde. Venta de moderado a forte, máxima de 22. Em Alegrete, sol entre nuvens. As rajadas de vento chegam a 30 km por hora. Mínima de 15 e máxima de 23 graus. A Scania, empresa sueca fabricante de caminhões, inaugurou em Caxias do Sul, na Serra, uma nova unidade de vendas. Segundo a Brás Diesel, empresa responsável por comercializar os caminhões da marca no Brasil, o empreendimento inaugurado na noite de ontem será a maior concessionária da marca em todo o mundo. A cerimônia de inauguração teve a presença do governador José Evo Sartori, empresários e autoridades locais. Foram investidos 50 milhões de reais na nova unidade, entre recursos próprios e financiados pelo BNDES. Localizada na Rota do Sol, possui 16 mil metros quadrados de área construída e capacidade para atender até 30 caminhões com implementos. E o governo gaúcho recebeu hoje pela manhã 2 comitivas internacionais. As visitas devem estreitar parcerias encaminhadas em recente viagem à Europa. O primeiro encontro foi com a delegação da Saxônia, comandada pelo secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Thomas Schmidt. O estado do leste alemão já tem parcerias privadas em andamento aqui no estado e agora debate áreas de interesse comum para colaborações públicas. Entre os setores de interesse do Rio Grande do Sul estão a geração de combustíveis alternativos, energias renováveis, conservação da água e solo, cooperativismo e gestão regional. Já a comitiva comandada pelo presidente do Vêneto, estado do Nordeste da Itália, Luca Zaia, tratou principalmente das áreas de enologia, turismo e tecnologia. Os parceiros estudam a transferência de tecnologia de maquinários para atender a agricultura familiar ligada à uva e ao vinho e também intercâmbios e capacitação de profissionais e estudantes. E a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos tem rendido muitas discussões também aqui. Afinal, de que forma a vitória do magnata pode interferir na economia gaúcha? A nossa equipe foi conversar com especialistas para tentar responder a esta pergunta.
A inesperada vitória de Donald Trump lançou uma incógnita do tamanho do mundo. A principal dúvida é sobre como o republicano vai usar as habilidades de empresário para tirar do papel as promessas de protecionismo econômico que o colocaram na contramão de seu partido e conquistaram o eleitorado americano. Para este professor de Relações Internacionais, não há em curto prazo uma forma de prever como o milionário vai se relacionar com as demais nações no campo da economia. Definitivamente é um grande ponto de interrogação do que vai acontecer em termos de política econômica e de política externa mesmo, dos Estados Unidos, diante daquilo que ele disse que iria fazer durante a campanha. Por isso, o susto do mercado. Um dos principais desafios do novo presidente será convencer o Congresso e o Senado, que tem maioria republicana, a aprovarem medidas protecionistas. Se concretizadas, elas podem significar para o Rio Grande do Sul um abalo nas exportações, principalmente das commodities agrícolas. A relação econômica do Rio Grande do Sul com os Estados Unidos, o intercâmbio econômico de parte do Rio Grande do Sul é, em grande parte, sustentado nas commodities agrícolas. Em grande parte, E o Rio Grande do Sul, e os Estados Unidos são um grande produtor de commodities agrícolas. No curto prazo, nós temos que encontrar caminhos para superar essas dificuldades que surgirão, em tese, no mercado norte-americano, explorando novos mercados. Outra questão que também preocupa se refere às imigrações. Hoje, mais de 1 milhão de brasileiros vivem de forma ilegal nos Estados Unidos. Na prática, dificilmente as ideias difundidas pelo presidente eleito se concretizem, já que as medidas poderiam afetar também a economia do país, em grande parte movimentada pelos imigrantes. Quanto ao câmbio, os especialistas recomendam cuidado. Esta não é a melhor hora para fazer investimentos. E a explicação é simples. Tudo é uma incógnita. Nesse momento de grande volatilidade, de não só do câmbio, mas de vários papéis, é o momento de ter muita calma, não comprar dólar, não entrar no mercado de renda variável e ficar observando essa volatilidade acabar. Na região central, sol alternando com pancadas de chuva. A temperatura cai e o vento pode ser moderado com rajadas fortes. Em Santa Cruz do Sul, mínima de 12 e máxima de 23 graus. Em Santa Maria, chove rápido à tarde, faz máxima de 20. Em Cachoeira do Sul, chuva de curta duração a qualquer hora do dia, mínima de 15 e máxima de 22 graus. A campanha das cartas de Natal adotadas terá uma alteração neste ano, ampliando a parceria da empresa de Correios e Telégrafos com poderes públicos locais. As agências da instituição federal vão receber cartas das escolas selecionadas por secretarias municipais e estadual da educação, além da FASC de Porto Alegre. 87 cidades participarão da iniciativa. A entrega dos presentes acontecerá somente em escolas e creches. Desde 2010, os Correios estabelecem acordos com entidades voltadas para crianças em situação de vulnerabilidade social. Veja a seguir. Em Passo Fundo, uma paciente com câncer aprende a pintar com incentivo de projeto social. Na região da Campanha, quinta-feira de tempo encoberto. Em Bagé, faz mínima de 10 e máxima de 19 graus. Em Pelotas, períodos de nublado com chuva rápida à noite, máxima de 20. No litoral sul, tempo instável com fortes rajadas de vento. Em Rio Grande, a temperatura varia de 13 a 20 graus.
E amanhã tem show no Opinião da banda Francisco El Hombre. E quem nos fala mais sobre essa atração é a jornalista da FM Cultura, Liz de Bortoli. Boa tarde, Liz. Boa tarde, Lisele. Boa tarde, pessoal. Amanhã, então, tem show da banda mexicano-brasileira Francisco El Hombre no Opinião, a partir das 8h15 da noite. O grupo se formou em 2013 na cidade paulista de Campinas, tendo 2 de seus integrantes mexicanos, os irmãos Sebastião e Mateus Piracés Ugarte, o que dá uma pitada caliente para o indie rock que eles tocam. Juntos há 3 brasileiros que integram a banda. Adicionando mais temperos a essa latinidade, o grupo se nomeou a partir de uma figura folclórica colombiana conhecida por tocar acordeon pelas ruas das cidades. De alguma forma, a história da banda se entrelaça ao folclore, quando numa turnê pela Argentina o grupo foi assaltado, perdendo todos os seus instrumentos. Para voltar ao Brasil, os integrantes conseguiram instrumentos emprestados e arrecadaram parte do dinheiro que precisavam tocando nas ruas. Esse fato trouxe uma outra perspectiva para o trabalho do grupo, que o considerou um divisor de águas. Soltas Bruxa, o álbum de estreia da banda, produzido por Zé Nigro e pela própria banda, com uma música ainda produzida por Curumim, foi lançado oficialmente no dia 2 de setembro deste ano em São Paulo, num show com a banda argentina que eu falei aqui outro dia, a Onda Vaga. Tem participações de Lineker e do grupo gaúcho Apanhador Só, e letras ácidas que falam de questões sociais importantes, como a violência doméstica, a especulação cambial e as ditaduras latinas. Eles ainda prometem lançar o álbum de forma física, ou seja, em CD e vinil. E o show de amanhã marca o lançamento aqui na capital. Por enquanto, vocês podem encontrar o disco nos serviços de streaming. E ficaram a fim, então, de saber mais sobre a banda? O show é amanhã e está imperdível, com ingressos entre R$15 e R$60, com desconto para quem levar agasalho ou alimento não perecível. Lembrando que é no Opinião, a partir das 8h15 da noite. E por hoje é isso, então. A gente ainda se encontra pelas ondas sonoras da 107.7. Isso aí, muito obrigada, Liz. Obrigada. O Teatro Dante Baroni da Assembleia Legislativa recebeu na noite de ontem o espetáculo O Feminino Sagrado. Com a direção de Yara Deodoro, a obra apresenta mulheres reais em situações do dia a dia, contadas através das lendas da mitologia africana. O espetáculo faz parte de uma série de atividades do projeto Odo Mulher, que tem a intenção de promover e dar visibilidade a mulheres da cena cultural de Porto Alegre. Enfrentar um câncer nunca é fácil. É preciso buscar ajuda para superar barreiras e lutar. A reportagem da UPF TV traz um exemplo que vem lá de Passo Fundo, na região norte. É a história de Daiane, que hoje vive cada etapa do tratamento com um brilho diferente no olhar. Motivação que veio da pintura. Os traços passeiam nos espaços. O pincel desliza dentro dos contornos. E assim, aos poucos, a cada pincelada, um novo quadro toma forma, ganha vida. Ah, essa nossa vida, tão cheia de surpresas, reservou para a Daiane um desafio: enfrentar o câncer. Eu sempre tive um sonho de poder aprender a pintar tela, né? Há mais de 3 anos, ela foi diagnosticada com meduloblastoma. Esse é um tumor maligno que aparece no cérebro e, na maioria das vezes, as causas são desconhecidas. Em junho deste ano, quando Daiane estava internada para mais uma sessão de quimioterapia, ela contou a uma professora do projeto Classe Hospitalar, Escola de Vida, do Hospital São Vicente de Paulo, o desejo de pintar telas. Depois desse dia, ela, que já pintava em tecido, passou a dar asas à imaginação, colorindo telas. E assim, planejou uma exposição. No tecido, tu faz mais o risco, mais certinho, né? Na tela, não. Na tela, se tu quer pôr um galho a mais, é bem diferente. A cada pincelada, Daiane imprime a identidade nos quadros. Eu acho que eu dei muito pouco para ela e ela que fez um espetáculo grande, fez de um pouquinho ela fez uma estrela. Outro combustível no tratamento é o amor.
A Daiane e o Matheus estão juntos há 8 anos. Ele sempre esteve ao lado dela e viu de perto a transformação que a arte proporcionou. Na verdade, assim, ela acabou esquecendo um pouco da parte da doença dela, e isso é um grande, um passatempo para ela e um entretenimento, né, assim, uma ocupação, na verdade. Quem vê assim, de pertinho, as obras dessa artista, não nega. Ela é um exemplo de garra e coragem. Em cada tela estão expressos os sentimentos de quem não deixa a doença ser mais forte que a vontade de viver. Mostrar como a pessoa que está com câncer, ela não é uma pessoa condenada, que não pode mais trabalhar, que não pode mais fazer nada, que não pode criar. Está aí a prova. Olha que maravilha a criação dessa menina. Eu era mais quietinha, né? Mas até um pouco mais nervosa. Talvez agora não, tá tranquila. Eu acho que melhorou bastante. Porque, tu vê uma coisa que tu faz assim, que eu fiz, e as pessoas vão ver e estão achando legal, achando bonito, né? Então isso dá um ânimo, né? Dá um tchan pra pessoa, né? História de superação. Bom, hoje à noite, Oswaldo Montenegro se apresenta em Porto Alegre. O Carioca traz o show Trilhas, a partir das 9 da noite, no Teatro do Bourbon Country. Isso aí, o Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o plano de jogo. E outras informações no segunda edição, às 7h15 da noite. Boa tarde. Boa tarde. Exige medo, que quem tem medo, Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho. Canal Aberto. Apoio Banrisul, o grande banco do Sul.